Bem-vindos ao Ironia Crônica e aparentemente já que eu sou um booktuber, eu preciso fazer resenhas, então vamos lá! Bem, o livro de hoje é Golem e o Gênio, e na verdade eu digo de hoje, mas faz um tempo que eu li esse livro, acho que faz uns 2 anos que eu li ele, então eu vou tentar falar mais ou menos do que eu lembro da história e do que eu dei aqui uma folheada para poder falar dele com vocês. Uma história de fantasia distribuída pela Darkside e escrita por Helene Wecker. E Golem e o Gênio, uma fábula eterna, é provavelmente um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante. Ele tem uma das capas mais bonitas que eu tenho. Eu acho linda essa capa. Maravilhosa. Eu acho um pouco de dificuldade para classificar esse livro, porque ele é um livro histórico, mas ele tem elementos de fantasia. Na verdade, os 2 personagens principais são personagens de fantasia, então ele é um livro de fantasia, mas ele tem muito mais elementos históricos do que fantásticos. A sinopse da história. Então, tudo começa no ano de 1899. A sociedade mundial estava passando por um período de bastante tensão que ia acabar gerando a Primeira Guerra Mundial, mas todo mundo estava emigrando para os Estados Unidos. As grandes chances do mundo estavam nos Estados Unidos, né? Nas construções dos grandes prédios, né? Em tudo, a América era realmente a terra das oportunidades. Então, este livro começa mais ou menos nessa época. Se você for analisar, é um pouquinho como quem assistiu o Poderoso Chefão 2 vai ver quando o Don Corleone ele migra pra América, é mais ou menos aquele clima ali, aquele jeito que tava a América. Então tinha muitos bairros, o bairro dos italianos, onde as pessoas só falavam italiano, e tinha o bairro judeu, o bairro sírio, o bairro alemão, antes de estourar a Primeira Guerra Mundial, e tinha várias pequenas comunidades dentro de Nova York de pessoas que estavam tentando a sorte, tentando a vida naquele lugar. E é neste ambiente em que a história se passa, mas ela não começa em Nova York. A história começa em Danzig. Danzig é uma cidade na Europa que fica entre a Alemanha e a Polônia, então ela já passou de um país para outro várias vezes e já mudou de nome várias vezes, inclusive. Em Danzig vivia um homem chamado Otto Rothfeld. Otto era um judeu daquela área ali e ele tinha muita dificuldade com as mulheres. As mulheres achavam ele meio repugnante porque ele era estranho. Ele era um típico cara estranho e meio arrogante. Mas ele tinha um certo dinheiro. Mas mesmo ele tendo dinheiro, as mulheres não queriam ficar com ele, porque ele era um cara estranho. Então ele resolve ir até um cara que conhece algumas coisas ocultas para esse homem resolver o problema para ele. E esse homem é um feiticeiro que se intitula Shaman. O Shaman resolve dar uma solução para ele de criar uma Golem. Golem, segundo a mitologia judaica, né? Eu não pesquisei muito bem, mas eu já vi em várias obras. Em Sobrenatural tem Golem, por exemplo. O Golem é um boneco de barro imbuído com um feitiço de obediência. Então é feito um boneco de barro e com uma aparência extremamente humana e com determinados comandos. O mestre, né, o dono daquele boneco, consegue que esse boneco faça o que ele quiser. E o Shaman faz uma Golem tão perfeita que ela se passa por uma mulher real. Ela é uma mulher aos olhos de qualquer um que veja ela. Mediante pagamento, ele entrega essa Golem para o Rothfeld e dá um papel para ele com os comandos para despertar a Golem e vincular ela à sua obediência. E o Rothfeld sabe que aquela mulher na comunidade ali vai ser meio estranho ele ficar com aquela mulher. Então ele resolve colocar ela num navio, ele e ela num navio, e ir para os Estados Unidos. Isso acontece no primeiro capítulo. Tudo isso acontece no primeiro capítulo, nas primeiras 4 ou 5 páginas. Chegando em Nova York quando ele cai doente de apendicite, ele fica com o apêndice estourado. E ele resolve despertar a Golem, só que ele piora e acaba morrendo. E a Golem fica sem mestre, porque ele despertou ela, mas ele não vinculou ela aos comandos de outra pessoa. Ele morreu sem trocar malemar 10 palavras com ela. Então ela resolve fugir, né, porque ela sabe que ela tá ameaçada ali. E ela vai parar na Nova York judaica, no bairro judeu de Nova York, onde ela tem que aprender a conviver com as outras pessoas.
A Golem, ela, eventualmente, ela é encontrada por um rabino lá, um judeu, um senhor que é bastante simpático com ela e ajuda bastante ela. E ela recebe o nome de Rava. Eu acho que é Rava porque tem CH, mas é um nome hebraico, então eu acho que é isso. Vamos ver se é. Se não for, eu edito aqui e coloco o nome certo. Ela precisa conviver naquele lugar e ela tem várias peculiaridades. Por exemplo, ela não pode se estressar com alguma coisa porque ela pode perder o controle. Ela é extremamente forte, ela é destrutiva. Ela é uma criatura feita para trabalho pesado mesmo. Ela não se cansa, ela não dorme, ela não pode ficar parada sem nada para fazer, ela precisa, e ela é extremamente eficiente nas coisas que ela faz. Então, quando ela aprende a costurar, ela é a melhor costureira que existe. Quando ela aprende a cozinhar, ela é uma das melhores cozinheiras que existe. Ela é extremamente eficiente no que ela faz porque ela é uma criatura feita para a eficiência. Ela tem um probleminha que ela fica escutando os desejos das pessoas. Mesmo quando a pessoa não sabe direito o que ela quer, por ela ser uma criatura vinculada à obediência, ela fica escutando os desejos das pessoas e ela tem aquela compulsão por ajudar e para fazer o que for preciso para ajudar a pessoa. E isso coloca ela em várias dificuldades ao longo do livro. Até ela encontrar o outro personagem, que é o gênio. A história do gênio, ela é um pouco mais complexa, porque o gênio, ele é de outra cultura, ele é da cultura árabe. A história do gênio começa quando um cara lá que ele trabalha com fundição, mexendo com metais e reformando artefatos de metal, ele recebe uma garrafa de cobre. E aí, manusear essa garrafa de cobre, a garrafa simplesmente expele um homem nu no meio da casa dele. Esse homem, chamado Aberli, é difícil falar o nome dele. Ele vê esse homem estranho, nu ali, e aí ele imediatamente ele recebe a informação que esse cara é um gênio, porque ele tá ali na comunidade árabe, e isso é uma lenda árabe. Esse cachorro. Shhh! Ei! E então ele sabe que esse cara é um gênio, ou djinn, como o pessoal costuma chamar, né? A cultura árabe chama um djinn. E os djinns são criaturas do deserto. Eles não são como o gênio do Aladdin, sabe? Que concede desejos. Eles são criaturas feitas de fogo e de desejo, simplesmente. Eles têm extrema criatividade e rebeldia. Eles são muito impulsivos e fazem aquilo que tem... eles são criaturas da liberdade. Esse djinn foi preso nessa garrafa há muito tempo, há milênios. Ele foi preso lá naquela garrafa por um feiticeiro ancestral. E quando ele desperta, né, ele descobre que esse feiticeiro morreu há muito tempo, e toda essa raiva que ele ficou remoendo ali na garrafa, que para ele não se passou nenhum momento, que ele não tem como fazer nada. Então ele tá ali na Nova York, no bairro Sírio, e ele precisa sobreviver. Então esse Arbili dá para ele um emprego no lugar ali que mexe com metais, tipo uma ferraria, sei lá. O djinn, então, começa a trabalhar naquele lugar e começa a fazer coisas muito boas. Ele começa a chamar a atenção das pessoas, porque os artefatos que ele faz são muito bons, porque ele tem habilidade com fogo mesmo. Ele consegue esquentar e manipular o metal, porque é da natureza dele. Ele começa a atingir uma proeminência nessa sociedade. Então ele sabe que ele precisa apresentar um nome, e ele é chamado de Ahmad. Então, ali na comunidade síria, ele é conhecido como Ahmad. O Ahmad, ele é completamente diferente da Rava, que é a Golem, porque ele é impulsivo, ele não tem noção de regra. Aliás, ele sabe quais são as regras que ele tem que seguir, mas ele simplesmente é o ímpeto dele de desobedecer. Então, ele é uma criatura de desejos, né? Então, ele, por exemplo, ele conhece uma moça lá, e aí ele decide que ele tem que se aproximar dela e conhecer ela e conversar com ela, e ele sabe que é perigoso, mas ele não consegue se conter, ele vai atrás, porque ele é uma criatura de liberdade, de impulsos. O Ahmad, então, acaba se envolvendo em bastante confusões, em bastante, assim, coisa que ele precisa
ter que se sair. A Rava, ela tem um problema que ela tem que ficar defendendo outras pessoas, principalmente ela adquire vínculo muito fácil com as pessoas, porque ela é uma golem sem mestre. E esse é um problema, porque ela atrai a atenção de pessoas que desejam uma golem sem mestre para poder se vincular, né, a ela e poder transformar ela numa escrava. Então são duas criaturas fantásticas que precisam sobreviver entre humanos e fazer coisas de humanos e trabalhar e mesmo fingir que comem, que dormem, mesmo não precisando fazer esse tipo de coisa. Realmente eles se encontram justamente pela estranheza que um gera no outro. Ela vê que as outras pessoas têm uma determinada essência que ela consegue ver e ele é extremamente diferente, ela vê. E ele percebe que ela é uma criatura diferente, que ela não é humana. E isso chama a atenção dos dois. E eles são recém-chegados nessa cidade, que é engraçado que as coisas acontecem tudo ali mais ou menos ao mesmo tempo. Aliás, essa é uma crítica minha, porque ao meu ver não precisava ser tão sincronizado as coisas assim. Eles precisam ali sobreviver a esse tipo de drama humano que acontece. E depois tem toda uma trama fantástica, e esse é o probleminha, porque surge um vilão que quer determinadas coisas ali, de ambos, né, tanto do Jin quanto da Golem, e assim, eu acho que não cabe na história, sabe, toda a parte do vilão que eles têm que enfrentar, eu acho que poderia ser cortado da história, não ia, assim, fazer a menor falta, porque o que é interessante é ver o drama humano, é ver a sociedade da Nova York e dos imigrantes. A gente acaba conhecendo bastante aqui sobre como os judeus tiveram que sobreviver na América e como que os árabes, os sírios e... Aqui foca mais na sociedade árabe e síria, né? Mas tem várias outras comunidades ali, sei lá, turcos, pessoal de várias comunidades ali do Oriente Médio que precisam sobreviver nesse lugar e fazer a sua vida. Uma coisa que eu gostei bastante desse livro é como a gente consegue ter um contato imediato com vários personagens, sabe? Personagens que te cativam. A Rava, você se identifica muito com ela, com a estranheza de ela ser acordada e ela ter que fingir que ela é humana, mesmo ela não sendo. O Ahmad, ele também tem isso, mas o ímpeto dele, você entende o ímpeto dele de desafiar as coisas e como ele é tão maior do que tudo aquilo. Ele é uma criatura que ele existe desde o início dos tempos, mas ele tem que se conformar em ser humano, ele não pode, ele tem que restringir a criatividade dele. Enquanto a Golem, ela consegue estabelecer uma rotina e fazer várias coisas iguais. Tem uma determinada parte da história em que ela vai trabalhar com pães, por exemplo, e ela consegue fazer padronizado vários, e ela poderia ficar meses, anos fazendo pão, assim, sem se cansar. Já o Ahmad, ele faz uma peça de metal que é extremamente bonita e as pessoas pedem para ele fazer de novo igual, e ele não consegue e não tem interesse em fazer, porque ele é uma criatura que valoriza o único, sabe? A criatividade é a coisa única. Eles são personagens completamente diferentes, eles têm personalidades diferentes, uma vida diferente, mas eles se complementam de uma forma muito, muito incrível. Golem e o Gênio, então, é um livro em que de 0 a 10, vou começar a atribuir, eu não gosto de atribuir muito nota, mas vamos colocar ali que ele fica num 7. Porque o panorama histórico dele é muito bom, a cultura em que ele nos apresenta é muito boa, mas a fantasia, assim, apesar do conceito do Golem, da Golem e do Gênio ser, né, legais, todo o conflito com o vilão que aparece, sabe, é meio estranho, eu não comprei, sabe? Mas é um livro que vale a pena você gastar um tempinho lendo ele. Também não é um livro assim que se leva muito, apesar que ele parecer um pouquinho grandinho, ele tem o que? Umas 500 páginas. É um livro fácil assim de ser lido e você consegue começar e terminar ele rapidamente. Ele é um livro muito bom. E essa foi a minha resenha de Golem e o Gênio. Se vocês se interessam por ele, vocês podem procurar aí nos lugares, porque eu não tenho o link da Amazon. Então é isso, pessoal. Temos uma resenha, olha só. E se vocês gostarem dessa, deem um joinha aí, peçam pra eu fazer mais, né? Ou não.
fica a critério de vocês. E falem aí pra mim o que vocês querem que eu faça de resenha. Vocês viram a minha Bookshelf Tour, que vai estar em algum lugar aí. Então vocês sabem os livros que eu tenho. Se vocês têm o desejo de eu falar de determinados livros aí, fazer resenhas, fica a critério e desejo de vocês, beleza? Valeu e até a próxima.